Estamos recuperando. Vamos recuperando aqui, gente, a internet. Glória a Deus. Vamos dar recontinuidade ao nosso manhã, que a internet aqui deu um pane. Nós não conseguimos entrar novamente. Não conseguimos segurar a live, irmãos. Me perdoem. Mas nós vamos conseguir aos poucos, em nome de Jesus. Então nós vamos voltar conversando enquanto as pessoas conseguem chegar novamente na nossa live, tá bom? Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos então falando que os escândalos, eles são necessários acontecer. Eles são necessários aparecer. E nós não devemos, amém. A Dora já conseguiu voltar, a Raquel Félix já conseguiu voltar, a Daniele. Aos poucos as pessoas vão conseguir reencontrar a live, gente. Caiu, tá bom? Perdão. A gente vai continuar para a gente não perder o foco. Então, gente, nós precisamos entender que os escândalos, eles são já previstos pelo Senhor. Os escândalos, eles irão acontecer. Infelizmente, eles virão. E não há quem possa impedi-los de vir. E não há quem possa impedi-los de acontecer. Porém, o Senhor Jesus vai dizer o quê? Que maldito é por quem vem o escândalo. O escândalo, querido, era melhor que essa pessoa, amarrasse a sua cabeça numa pedra e lançasse no mar. É a palavra de Deus que está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo que o escândalo vai acontecer e nós não devemos ficar assustados com isso. Mas coitado é de quem traz o escândalo. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor nessa manhã e todos os dias da nossa vida que nós não sejamos, irmãos, isso é muito sério, que nós não sejamos motivos de escândalo para ninguém. A própria palavra do Senhor vai dizer que se comer carne faz pecar o teu irmão, é melhor que você não coma. A palavra do Senhor nessa manhã fala sobre isso, que é muito necessário que tomarmos cuidado para não sermos motivos de escândalos. Os escândalos vão acontecer, eles vão acontecer, mas que não seja causado por mim e que não seja causado por você. A palavra do Senhor vai dizer que o destino final de quem gera o escândalo, de quem causa o escândalo, é muito grande, gente. O prejuízo é muito grande. Por isso Jesus está dizendo, é melhor que essa pessoa, se já tivesse amarrado a sua cabeça numa pedra e se lançar no mar, do que trazer o escândalo. Nós precisamos entender que é muito sério o seu testemunho e o meu testemunho. É muito sério quando as pessoas olham para a sua vida e quando as pessoas olham para a minha vida. O que as pessoas estão vendo? O que as pessoas estão esperando de mim e o que as pessoas estão esperando de você nessa manhã? Nós precisamos nessa manhã, amados, olhar, parar e pensar. A minha vida é exemplo para alguém. Você pode até falar assim, mas pastor, eu não faço nada demais. Você não precisa fazer nada demais. A sua vida ainda assim continuará sendo exemplo. Alguém olha para você. Alguém, querido, está olhando para você e alguém está se espelhando no seu testemunho.
E como é que nessa manhã está o seu testemunho de cristão? Porque os escândalos, eles vão vir. Não tem como não vir, mas maldito é por quem vem o escândalo. Nós não fomos chamados para ser malditos, irmãos e irmãs, amigos e amigas do Manhã com o Evangelho. Nós não fomos chamados para ser escândalo do Evangelho, mas nós fomos chamados para ser testemunhas do poder de Deus. Fomos chamados para ser testemunho da glória de Deus. Fomos chamados para ser testemunho daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e em nossos corações. Por isso, nessa manhã, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de não sermos causadores de escândalos. A graça, amados, de não sermos as pessoas que vão desmotivar outras pessoas a irem a Cristo. Ao contrário, seremos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, comprometidos com o Senhor Jesus e que verdadeiramente leva a palavra de Deus. Então esse é o primeiro tema que Jesus aborda aqui nessa conversa, né? A preocupação com o escândalo, ou melhor, a preocupação com quem traz o escândalo. O escândalo não era a preocupação. A segunda coisa que Jesus fala aqui é, se o teu irmão pecar, o repreenda. Olha o ensino de Jesus. O ensino de Jesus aqui não é, amados, eu ver você pecando e eu ficar calado. O ensino de Jesus aqui não é eu ver um irmão meu tropeçar e eu fingir que não estou vendo que ele está errado. Não. Se eu ver o meu irmão pecar, eu preciso repreendê-lo em amor. E se ele se arrepender, eu preciso perdoar imediatamente. O texto não vai dizer, amados irmãos e irmãs, que nós devemos perdoar depois, mas imediatamente. Então eu repreendo o irmão que está pecando, eu chamo ele para conserto, mas eu preciso também perdoar. Mas se o teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, Jesus manda perdoar 7 vezes. Olha o desafio, amados, porque quem diz que seguir Jesus é fácil, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque não é do nosso jeito. Seguir a Jesus do nosso jeito não é ser discípulo, é ser multidão. Quando você faz do jeito que você quer fazer, quando você quer fazer, você não é discípulo, você é multidão. Os verdadeiros discípulos, eles vão seguir a Jesus fazendo aquilo que o Senhor Jesus ordena. E a ordem de Jesus aqui nesse texto aqui é muito clara. Se o seu irmão pecar, o repreenda. Se ele se arrepender, o perdoe. Não existe outro processo. O processo é repreender, arrepender-se e perdoar. E isso, se acontecer 7 vezes no dia, 7 vezes no dia o processo precisa acontecer o quê? Continuamente. Por isso nós precisamos pedir a graça do Senhor, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a verdadeiramente vivermos o Evangelho. Precisamos pedir ao Senhor que verdadeiramente nos ensine a viver conforme Ele quer o quê? Que nós vivamos. Porque viver a lavanter, irmãos, fazendo a nossa vontade, do jeito que a gente acha certo, muita gente faz. Mas Jesus está nos chamando para viver o Evangelho. E viver o Evangelho tem a ver com repreender o irmão,
Viver com o evangelho tem como: eu não vou fazer para não trazer escândalo. Eu vou perdoar quantas vezes for necessário perdoar. Isso é vida de cruz. Isso é vida de evangelho. E vida de evangelho só se vive quando você verdadeiramente é discípulo de Jesus. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo em mim, eu vivo pelo Filho de Deus. Por isso, eu preciso perdoar o meu irmão quantas vezes for necessário e quantas vezes ele se arrepender. E o terceiro e último ensino de Jesus aqui nesse evangelho ou melhor, é um ensino de Jesus, uma petição dos discípulos: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Os discípulos, depois de ouvir tudo aquilo, os discípulos falaram: a gente não consegue não. Não dá para mim não. O nível de fé que eu tenho não me escandalizar com os escândalos, não dá. Com o nível de fé que eu tenho, perdoar tantas vezes assim não dá. Com o nível de fé que eu tenho, não dá para ouvir isso e obedecer. Aumenta a minha fé, Jesus. Aí Jesus vai virar para aqueles homens e vai dizer: se tiverdes, né? Se tivessem, né? Olha o interessante dessa declaração de Jesus: tivessem. Não é que eles tenham. Eles estão pedindo para aumentar uma coisa que eles não têm. Eles não têm, irmãos. É o texto que está dizendo. Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu até separei um grão de mostarda, irmãos, mas não sei onde eu coloquei. É tão pequenininho. Ele está em algum lugar aqui nos meus livros. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dizeriam para uma árvore, para essa árvore aqui, ó: saiam daqui e vai para acolá, se lance no mar, e aconteceria. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Vocês não têm fé. Não é sobre aumentar a fé, é sobre você pedir fé. Porque eu só vou conseguir cumprir as duas primeiras etapas quando a fé, ainda que seja de um tamanho de um grão de mostarda, estiver implantada no meu coração. Quando eu for uma pessoa que verdadeiramente vive o quê? Pela fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé, amados. Porque quando eu não vivo pela fé, quando eu não pratico a fé, eu não consigo alcançar, não me escandalizar, não trazer o escândalo, eu não consigo repreender o meu irmão e muito menos perdoar. Mas quando eu estou vivendo pela fé, com uma fé genuína dentro do meu coração, aí sim, amados, aí nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aí sim nós vamos viver a graça oportuna do Senhor. Por quê? Porque um homem de fé, uma mulher de fé, não vive por aquilo que vê, mas vive por aquilo que crer. Então ele perdoa porque ele crê, ele não se escandaliza porque ele crê, ele não traz escândalo porque ele crê. Amados, ele crê e ele vive aquilo que já está declarado sobre a vida dele. Por isso eu preciso pedir ao Senhor essa graça nessa manhã. Senhor, eu quero uma fé que seja, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que seja uma fé ativa. Eu não quero apenas pensar que eu tenho fé. Eu quero ter fé. Porque fé é a certeza das coisas que eu não vejo e convicção daquilo que já existe. Por isso, nessa manhã, peçamos ao Senhor: Senhor, dai-nos fé. E se você já tem fé, você fala: Senhor, aumenta a minha fé.
se a minha fé estiver grande, nenhum escândalo vai me afastar da presença do Senhor. Se eu tiver uma fé alicerçada, eu nunca vou ser uma pedra de escândalo para ninguém. Se eu tiver fé, eu vou perdoar. E se eu tiver fé, eu vou repreender o meu irmão. Que possamos nessa manhã, amados irmãos e irmãs, pedir essa graça ao Senhor. Sermos homens e mulheres cheios de fé. Homens e mulheres que não se escandalizam, não traz o escândalo, repreende o irmão, o perdoa quantas vezes for necessário. Porque nós estamos numa jornada de fé. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje. Que o Senhor nos dê fé para podermos viver o Santo Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amados. Nós tivemos um pequeno contratempo no início da live, né? A live caiu, mas graças a Deus conseguimos recuperar. Quase todo mundo conseguiu voltar para a live. Então, graças a Deus, você está aqui nessa manhã. Vamos orar pelo Ramon Martim, né? Ramon Martim fez aniversário ontem. Que bênção, glória a Deus. Deus abençoe a vida do Ramon. Ramon é um amigo do Evangelho há muitos anos, né? Está aqui conosco quase todas as manhãs, ouvindo Manhã com o Evangelho. Deus abençoe a vida do Ramon em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da Cris, filha da Dora. Cris é uma pessoa, né, divinamente abençoada. Vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida da Cris nessa manhã. Vamos orar por todos os enfermos, por todas as famílias enlutadas e por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Pai, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, porque aprendemos, Pai. Porque nessa manhã estamos meditando. Nós não vamos nos escandalizar, nós não vamos trazer o escândalo, nós vamos repreender o irmão quando ele estiver em pecado, mas nós iremos prontamente perdoá-los, porque nós estamos pedindo fé para isso. Dai-nos fé, Senhor, nessa manhã. Dai-nos fé nessa manhã, Deus amado, para que possamos verdadeiramente viver o Evangelho do Senhor. Dai-nos fé verdadeiramente para seguirmos, Pai, caminhando em Tua presença. Sozinho nós não conseguimos, mas se o Senhor nos der fé, nós iremos viver o infinito. Abençoa nessa manhã a vida do Ramon Martins, Senhor, que completou mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa multiplicar os seus anos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus amado, a vida da Cris, que está completando hoje também seu aniversário. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa multiplicar os seus anos de vida de paz e prosperidade. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida do Ramon Martim, que a bênção do Senhor seja sobre a Cris pelos seus aniversários. Em nome de Jesus, eles sejam nessa manhã abençoados. Nós oramos nessa manhã, Senhor Deus amado, por todos os enfermos, nós oramos por todas as famílias enlutadas e nós oramos por todos aqueles que se recomendam, Pai, às nossas orações. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Escuta, Deus, a nossa súplica e as nossas preces. Tudo isso nós pedimos ao Senhor pelo nosso dia, que tudo venha correr debaixo da direção do Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. São as magicas bênçãos que nós pedimos, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa te abençoar no dia de hoje, uma semana de vitória, que venha muitas vitórias para a sua vida. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Fiquem com Deus, o Senhor nos permitindo. Amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Com Jesus é só vitória, amém? Deus abençoe a todos, gente. Amo vocês, amém? Fiquem com Deus, paz e bem.